Dar início a uma série de vídeos aqui sobre o tema de citações bibliográficas, né? E antes da gente falar sobre a automação dessas citações, vou discutir com vocês aqui, né, quais são as regras que a gente tem para fazer citações, né, e como que a gente faria isso de forma manual, né, para depois a gente começar a discutir como é que pode ser automatizado esse processo aí de citação de documentos. Perfeito? Bom, para a gente falar sobre a automação aí, sobre a citação, né, nós vamos levar em conta aqui duas normas, né, a norma ABNT NBR 10520 e a norma ABNT NBR 6023. Né? A 10520 de 2023, né, ela vai falar sobre o processo de citação, né, como que eu faço uma citação direta, indireta, né, modificações que eu posso fazer quando eu estou fazendo uma citação direta, enquanto a 6020 vai organizar a lista de referências, né, como é que eu vou fazer a lista de referências, que elementos são essenciais para uma referência do tipo livro e etc. Dessa forma. Perfeito? Eu não vou mostrar as normas aqui para vocês, né, porque apesar da universidade, né, em que eu trabalho, que é a UFMG, né, ter essas normas, né, eu não posso talvez divulgar elas em vídeo, né, mas eu vou falar os elementos principais aqui dela para vocês. Perfeito? Bom, estou aqui com um livro de Leitec, né, do Reginaldo Santos, né, em aberto, para a gente discutir algumas coisas, né, e também estou aberto aqui, né, o template do CONEM, né, como foi feito anteriormente, né, eu acessei o site do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, né, e baixei um modelo de documento para escrever um artigo lá, né, em Word e em LaTeX para a gente poder discutir, né, algumas coisas. Perfeito? Bom, primeira coisa que a gente vai falar é a diferença entre a citação direta e a citação indireta. A citação direta é aquela em que eu literalmente copio um texto de alguém. Né? Eu posso fazer isso? Pode, desde que você demonstre que você copiou. Então, por isso que eu abri aqui o livro do Reginaldo. Né? Então, imagina que eu queira, por exemplo, né, usar esse texto, né, que fala sobre o LaTeX, o que é o LaTeX, né? No documento que eu estou escrevendo. Né? Então eu vou copiar o texto, né? E aí, como eu estou, né, copiando o texto, né, eu vou colocar então entre entre aspas, tá? No meu documento, no meu texto, né? Então eu coloquei o aspa, tananã. Tem que corrigir algumas coisas aqui, que eu não quero copio lá, né? Ele vai ter alguns problemas, né? Faltou aqui alguns acentos. Nananã. Perfeito. Então aqui eu acho que a gente negócio. Então, como eu vou fazer uma citação, né? Primeira coisa importante para deixar claro, tá? Que eu estou fazendo uma citação é colocar em aspas. A norma exige isso, tá? É comum também, como uma boa prática, né? Colocar isso também em itálico para ficar mais destacado também que isso é uma citação direta. E claro, né? Eu vou precisar depois, né? No final do texto, colocar, né? Ao final da citação, né? Uma referência, algo que indica qual referência que eu estou usando. Né? Esse documento aqui, né, que é o do Congresso, do CONEM, ele está usando o padrão autorano. Né? Então eu colocaria, por exemplo, né, o autor aqui do trabalho, de voltar lá aqui na capa do livro do Reginaldo. Né? Então, o livro seria Santos, né? Ele é de 2020... 2002, né? Vou pegar a última atualização, né? 2012, né? E vou colocar aqui, então aqui entre parênteses, né? Santos 2012.
correto? Então, esse texto aqui indica qual referência que eu estou consultando, perfeito? Qual que é a boa prática, né, que eu recomendo aos meus alunos, né, e foi me recomendado? Sempre quando eu coloquei uma citação, se eu estiver trabalhando de forma manual, né, imediatamente, para não me perder, eu vou lá na lista de referências, né, e vou colocar o Santos também, perfeito? Então eu vou descrever aqui a citação, né, Santos, Reginaldo, né, posso inclusive o Reginaldo ali escrever por extenso, seguindo o padrão aqui desse documento aqui, né, seria o ano, seria 2012, e aí agora o título, que é Introdução ao LaTeX. Introdução ao LaTeX, ou LaTeX, LaTeX. Padrão que ele está usando aqui, negócio, né? Aí aqui talvez eu tenha que colocar o editor, né? Ele fala aqui Rio de Janeiro, Brasil, vou colocar aqui Belo Horizonte, UFMG, perfeito? Se eu quiser, inclusive, posso até colocar, né, o link, né? Tem algum lugar aqui que coloca o link, né? Eu poderia colocar o link aqui para pro livro, né? Posso pegar aqui, por exemplo, essa página, né? Vou colocá-la aqui. Perfeito? Então, coloco lá o link para o livro, né? Então, temos aí, né? Essa referência está colocada aqui no final. Se eu não fizer isso, né? Aqui foi um documento pequeno, né? De poucas páginas, você não se perde, não. Mas um documento grande, se você não, ao imediatamente, né, colocar uma informação no documento que requer uma citação bibliográfica, né? Se você não colocar a citação, né, depois você vai se perder, perfeito? Então essa é a minha sugestão. Bom, o que a norma fala sobre citações diretas? Ela fala o seguinte: se for até 3 linhas, né, a gente pode usar ela no texto, como está aqui, né? Por mais de 3 linhas, né, aí eu teria que colocar ela, né, de forma especializada, né? Poderia escrever aqui, né? Segundo Santos, aí aqui, né, 2012, 2 pontos, né, e aí, né, esse texto aqui, como ele tá, ele vai ser uma citação, né, longa, a gente vai ter que, vou tirar esse Santos aqui, como tem que ser mais de 3 linhas, né, eu vou emendar com esse texto aqui, mas esse texto é falso, tá, gente? Isso é mentira, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse parágrafo aqui, que está maior, né? E aí, né? Agora sim eu vou ter um texto grande, de mais de 4 linhas, que eu peguei lá do Santos, também entre aspas, né? E aí, né, como isso é um parágrafo inteiro que foi citado, né? A gente vai fazer um recuo aqui especial para ele, né? De alguns centímetros. Deixa eu ver se diz aqui tem. Ele fala de 4 centímetros, tá? Então vou colocar aqui até 4 centímetros, perfeito? E aí, então, a gente consegue identificar que esse aqui é uma citação, né, feita por Santos, perfeito? Isso não é considerado plágio, tá? Isso é perfeitamente aceito aí no meio acadêmico, perfeitamente aceito aí para a construção de relatórios, perfeito? Bom, o que eu poderia fazer aqui de diferente? Eu posso copiar o texto também, né? Sem a necessidade de manter exatamente como está lá, né? Eu posso fazer algumas modificações, né? Inclusive para, né,
melhorar a apresentação do texto aqui, né? Por exemplo, uma melhoria que eu poderia fazer aqui no texto, né? Eu quero, por exemplo, citar que o LaTeX foi desenvolvido por Leslie Tananã, né? E depois criado por Donald Tananã. E aí, né, essa primeira frase aqui talvez não me interesse. Eu queria só essa segunda frase que para falar quem criou esse documento, perfeito? Então, como que eu poderia reduzir essa citação aqui, né, de forma que a norma permite? Então, uma maneira que eu poderia colocar é o seguinte: eu poderia, o LaTeX, aí tem algumas coisinhas aqui, né? Então eu vou omitir uma parte do texto, né? E em seguida ele foi desenvolvido por Leslie, né? Então, como eu omiti uma parte do texto para encurtar a citação, né? Eu posso colocar entre colchete ali, né? Essa citação, né? E de certa forma eu consegui trazer a informação que eu queria através de uma citação direta, reduzindo o espaço que ela ocupa aí no meu texto, perfeito? Isso é perfeitamente aí permitido pela norma BNT, ok? Que mais que eu posso fazer aqui de alternativa? Eu poderia também fazer o seguinte, no texto original a gente tem essa frase que ele foi desenvolvido por nananana, né? Esse ele aqui está falando do LaTeX, né? Então eu poderia, por exemplo, também, né, mudar o texto, né? E aí, como eu estou mudando o texto, poderia colocar assim: a linguagem LaTeX foi desenvolvida por Leslie Tananã e criado por Donald. Então, esse texto aqui, eu substituí o ele, né? Eu fiz uma interpretação, né? Ou um ajuste, né? Que permite eu melhorar a minha citação, perfeito? E aí, está entre colchete e marca esse ajuste que eu fiz no texto. Bom, além disso, né, existe um último elemento que é possível aqui a gente fazer, né, é enfatizar alguma coisa, né? Então eu poderia, por exemplo, né, enfatizar, né, o nome de uma pessoa, né, algum conceito. Então eu posso usar ali, né, o negrito, itálico, sublinhado também para fazer alguma ênfase, né, de algum elemento ali que eu gostaria de apresentar, perfeito? Sempre quando eu fizer uma citação direta, é interessante que eu indique a página. Por quê? Se eu estou citando um texto diretamente, de certa forma isso é uma cópia de um determinado elemento, ele está numa determinada página, né? Então eu consigo ir lá ir no texto e resgatar o texto original. Então, em geral, a gente vai colocar sempre quando for uma citação direta, né? Vamos colocar aqui P de página 5, né? Então aqui a gente consegue trazer, né, exatamente a página onde que isso foi construído. A indicação de página ela é importante, né? Fundamental, sempre quando a gente tem uma citação direta ou quando a gente tem, por exemplo, uma equação, uma tabela, né, uma figura. Esses elementos aí eles estão numa página específica, né? Agora, quando eu tenho uma ideia, né, essa ideia pode ser desenvolvida em todo o documento, então não tem como eu indicar ali uma determinada página, perfeito? Bom, quais são as outras maneiras de eu fazer uma citação sem ser uma citação direta, né? Imagina, por exemplo, que estamos trabalhando, peguei uma ideia, né? Então eu tenho aqui uma determinada ideia do assunto, fiz o resumo, por exemplo, né, de um trabalho, né? Li um trabalho, né, um livro, por exemplo, e escrevi um parágrafo aqui que faz o resumo desse livro, né? Então, existem duas maneiras da gente indicar isso, né, no texto. Aqui, nesse exemplo, né, do template do Conem, está muito bem explicado assim, né? Quais seriam esses dois exemplos, né? Eu posso, por exemplo, escrever todo o parágrafo, né, e no final do parágrafo, né, indicar a minha referência, né? Por exemplo, né,
posso colocar, né, isso fora do texto, né? Então imagina que esse parágrafo aqui que fala sobre os símbolos, né, eles são uma ideia que eu trouxe de algum elemento, né? Eu trouxe esse elemento aqui, o bordalo, de 1989. Então, se eu quiser colocar uma referência e falar que essa informação eu trouxe do livro, posso colocar aqui no final do documento, claro, antes do ponto final, né? E aí, essas informações ali, eu indico isso, perfeito? E uma outra maneira é colocar isso como um texto, né? Então, eu falo assim, segundo Santos, tananã, e aí não vou colocar as aspas, né? E vou descrever o que o Santos fez, né? O Santos fala isso, o Santos fala aquilo, né? E vou trazendo elementos ali para ele. Então, a minha citação pode ser parte da minha frase. Quando ela é parte da minha frase, em geral a gente usa esse padrão, né? Que é o autor seguido do ano, e se houver a página dentro do parêntese, né? Então, o ano e a página dentro do parêntese. Quando ele não faz parte da página, eu coloco tudo entre parênteses aí no final do elemento, no final do parágrafo, perfeito? Ou no final de uma frase, né? Inclusive no parágrafo eu posso ter 2, 3 citações aí tranquilamente. Perfeito? Bom, a norma ainda vai falar sobre 2 referências, né? Existem 2 padrões de referência. O padrão autorano, que é o que o Conem aqui, né, no template que eu estou usando para discutir com vocês os assuntos desse vídeo, ele utiliza, né? Então, e ele é o mais interessante para a gente trabalhar de forma manual, né? Se eu não quiser usar algum dispositivo de automatização, né, das referências, o padrão autorano é o mais indicado, perfeito? Por quê? Porque eu posso só escrever aqui, né, e lá na frente, né, nas referências eu coloco elas em ordem alfabética. Existe o segundo padrão, que é o padrão numérico. O padrão numérico só vale a pena a gente trabalhar nele se a gente tiver com algum dispositivo de automatização das referências. Como seria o padrão numérico? Bom, o padrão numérico eu vou apresentar as referências bibliográficas numeradas, né, em algarismos arábicos, né, 1, 2, 3, 4, na ordem que ela aparece no texto. Então, o primeiro que apareceu aqui no texto seria o Santos, ela é a número 1. Então, 1, correto? Aí, o próximo que vai aparecer aqui, né, segundo esse texto, vai ser o bordalo. Bordalo. Aí, aqui, eu não preciso colocar o nome do autor, né, 2, tá vendo? Então, o bordalo seria o 2. E assim sucessivamente, correto? E aí, essas referências são indicadas na ordem que elas aparecem. Então, se eu mudei o texto, coloquei uma citação, né, uma referência sendo citada entre a 1 e a 2 passa a ter a 3 vira 4, etc. E tal. Então é inviável a gente usar isso de forma manual. A gente tem que usar algum dispositivo de automação, alguma ferramenta de automação para gerenciar essas referências para a gente. Perfeito? E a norma ela ainda dá 2 opções. Eu posso usar o texto assim, entre parênteses, né? Ou eu posso usar também, né, permitido, né, eu colocar a numeração, né, no formato subscrito. Então eu poderia, por exemplo, colocar o número 1 mais elevado aqui no texto, né, com a página em seguida, igual está aqui, né, e este aqui, por exemplo, né, poderia também colocar ele, né, sobrescrito, o ruim aqui que o ponto não ficou sobrescrito, né? Vou colocar aqui o ponto e aqui o sobrescrito, e o 2 sobrescrito, e lá no final das referências, em vez dessas referências serem em ordem alfabética, elas vão ser em ordem numerada. Então vai ter aqui a referência 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, perfeito? Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, né? Vamos discutir quais são as desvantagens das duas e depois a gente entra em mais detalhes. A numérica, ela tem a vantagem que cada referência tem um número. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 autores Santos de 2012, né, um vai ser o 1, o outro vai ser o 3, não tem problema, é fácil a gente identificar quem é quem. Qual que é a desvantagem da numérica? A norma não permite que eu utilize
notas de rodapé. Então, às vezes, por exemplo, eu quero usar, né, no meu texto aqui uma nota de rodapé, né, inserindo, por exemplo, aqui inserir referências, né? Inserir nota de rodapé. Então eu não posso usar a nota de rodapé. Inclusive ela permite que a gente apresente as referências bibliográficas e, em vez de ser no final do documento, eu possa apresentar ela na forma de notas de rodapé, né? Então poderia, por exemplo, inserir aqui, na verdade, poderia inserir aqui, no lugar aqui do Santos, inserir essa primeira nota de rodapé, e em vez das referências bibliográficas serem apresentadas aqui no final do documento, eu posso apresentar ela aqui como nota de rodapé. Isso é permitido, né, pela norma, tá? Não acho que fique bonito, né? Se você vai citar várias vezes, né, um documento, né, pode ser inclusive que cause alguma confusão, né? Ou repetir citações, né? Pode ser que ela tenha que aparecer mais de uma vez, né? Então, a norma, inclusive, né, ela fala, se você usar para o numérico, né, você só pode usar a nota de rodapé para indicar as referências. Você não pode usar a nota de rodapé para indicar algum comentário sobre o texto. E qual que é a desvantagem em relação a referências aí, autor-ano? O autor-ano, nós vamos ter o inconveniente que algumas vezes nós vamos ter o mesmo autor com 2 trabalhos num ano, né? Ou um autor que tem sobrenome similar, né? Por exemplo, Santos, né? Tem muitas pessoas que têm sobrenome Santos no Brasil que vão publicar algum trabalho em 2012, então pode ter que eu tenha 2 Santos 2012, então nós vamos ter que tomar algumas providências para diferenciar esses 2 trabalhos. Perfeito? Bom, encerramos aqui esse vídeo aqui introdutório sobre as normas, né, de citações, né, a NBR 105.20 e a 60.23, né? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode automatizar, né, essas referências para agilizar o processo de escrita aí, de relatórios ou, né, trabalhos acadêmicos.